Querido aluno e aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de evangelismo. Em primeiro lugar, é importante salientar que a palavra traduzida para o português como evangelismo, ela vem de uma outra palavra, que é a palavra evangelho, que por sua vez também tem a origem na língua grega, na palavra evangelion. O significado literal no grego de evangelion é boa notícia, boa nova. Essa palavra grega também deu origem na nossa língua portuguesa, por exemplo, à palavra evangelismo. Nesse caso, grosso modo, podemos definir evangelismo como a atividade ou a ação de anunciar a boa notícia. Mas que boa notícia é essa? A boa notícia é que Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Nesse caso, evangelismo tem a ver com o evangelho de Jesus, com a boa notícia trazida por ele. Seria então o ato de proclamar essa boa notícia de que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário e ressuscitou. Isso é evangelismo. Agora, é claro que há muitas maneiras de nós pregarmos ou anunciarmos o Evangelho. Essa disciplina, então, tem como objetivo apresentar alguns mitos sobre o evangelismo, mas também apresentar algumas estratégias para que a arte de evangelizar seja feita com excelência. Antes disso, porém, gostaríamos de pensar com você, assim como está no material disponibilizado para você no EAD, sobre algumas definições para o evangelismo de alguns estudiosos, alguns missiólogos, alguns evangelistas que realmente definiram o que seria evangelismo. Michael Green, por exemplo, no seu livro, diz que a evangelização é a proclamação das boas novas de salvação a homens e mulheres, tendo em vista a sua conversão a Cristo e a sua filiação à igreja. Ele diz isso na página 75 do seu livro. Nesse caso, então, a ideia de evangelismo está necessariamente ligado à conversão e pertencimento à igreja, onde certamente receberá os primeiros cuidados. Então, daí decorre a ideia de que evangelismo está ligado não apenas ao ato de levar uma pessoa à conversão a Cristo, mas também de consolidá-la, criando para isso um ambiente propício, nesse caso o ambiente da igreja. Aqui está implícito então um outro conceito que vamos ver mais adiante, que é o conceito de discipulado, a importância do discipulado ligada certamente à ideia de evangelismo. Russell Shedd, querido teólogo nosso aqui no Brasil, nos apresenta o evangelismo e a sua natureza como sendo a comunicação do evangelho. Seu propósito é dar aos indivíduos e aos grupos uma oportunidade genuína de receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nesse caso, para Shedd, a meta do evangelismo é persuadir as pessoas a que se tornem discípulos do Senhor Jesus e servi-lo na comunhão da igreja. Percebe que aqui aparece mais uma vez a ideia do evangelismo linkado com a ideia da conservação do resultado, ou seja, com a consolidação, dando a ideia de que ele aceite a mensagem salvadora, mas ao mesmo tempo também seja recebido na família de fé, a igreja. Assim, a evangelização não seria então uma tarefa passiva, mas uma tarefa ativa, no sentido de convencer o pecador a fazer uma escolha de seguir a Cristo e, por conseguinte, também pertencer à comunhão da igreja. O grande evangelista americano, Billy Graham, ele foi, como você sabe, um dos maiores evangelistas do século XX. E ele apresenta, então, que o evangelismo é a proclamação
do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir as pessoas a ir a Ele pessoalmente e então reconciliarem-se com Deus. Billy Graham afirma exatamente isso. Mas eu gostaria de trazer para você também, você tem acesso a todas essas informações no material disponibilizado para você, a definição de evangelismo que o Pacto de Lausanne ele traz para a nossa reflexão. Segundo aquele pacto daquela reunião acontecida na cidade suíça de Lausanne, em 1974, evangelizar é difundir as boas novas de que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras e de como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependerem e crerem nele. Mas eu queria terminar esse tópico que fala sobre a definição do evangelismo com a frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, o inglês. Ele diz o seguinte: evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Ou seja, todos nós somos necessitados da salvação. Ninguém é melhor do que ninguém. E nesse sentido, precisamos então de realmente levar a palavra de Deus, levar o Evangelho. Seja bem-vindo então à nossa disciplina de evangelismo, a esse primeiro tópico.